Aqueles que estão aí ao caminho, Deus também conceda graça na vida deles. Estamos aqui em mais um culto, mais um dia do Senhor. Hoje teremos algo diferente, né, que é a cantata, mas é para a glória do Senhor da mesma forma. E falaremos do nascimento do nosso Salvador. Você possa saber que Deus há de falar, tenha expectativa que Deus há de falar no seu coração. Queria deixar no início uma orientação, principalmente aos membros da igreja, o pessoal que já está conosco. Caso você perceba que estejam chegando mais pessoas, que você mesmo da igreja possa ceder seu lugar para que os visitantes possam se achegar, para estarem mais à vontade, acompanhando tudo que há de acontecer. Temos aqui, já está na sua cadeira, tudo que será lido, todas as partes desse momento, deste culto. Haverá um momento de leitura bíblica, os textos que eu vou ler estão aí, para que você acompanhe. Haverá um momento que você também há de ler a palavra de Deus. Vamos orar nesse instante, dar início a esse momento, que nós temos a certeza que Deus será glorificado, nós seremos edificados. Vamos então falar com o Senhor nessa hora, vamos orar. Senhor Deus, bendito seja o teu nome, Pai. Ó Pai, nos dirigimos a Ti agora em oração, na certeza de que o Senhor está nos contemplando. Agradeço a Ti por cada pessoa que aqui está. Ó Deus, nós estamos nesse momento no dia do Senhor, ó Pai, nos voltando a Ti. Ó Deus, separando as nossas atividades normais, diárias, para esse momento de adoração ao Teu nome. Hoje, ó Deus, nas canções, celebraremos, ó Pai, o nascimento do Teu Filho neste mundo, que nos concedeu a salvação. Abençoe cada pessoa que aqui está, conceda, ó Deus, entendimento, ilumine as mentes aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos a primeira leitura que você pode acompanhar, tanto aqui no folheto, quanto na projeção, que também será disponibilizado. E também na sua Bíblia, para que você esteja com a sua Bíblia, que é o texto de Isaías, capítulo 9. E esse texto nós veremos que aquilo sobre o qual falaremos nessa noite, que é o nascimento de Jesus, a vinda dele neste mundo, é algo que não foi um acidente, mas algo prometido, algo já estabelecido, porque Deus fez essa promessa de enviar seu Filho a este mundo. Então, Isaías capítulo 9, versículo 2 ao versículo 7. Você pode acompanhar aí. Peço o pessoal do fundo que me ajude aqui com a leitura, a momento. E diz assim, acompanhe comigo, ou na projeção, ou aqui no seu folheto. Isaías 9, do 2 ao 7. Como farei essa leitura? Promessa feita por Deus ao mundo. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo calçado daqueles que andavam no luto, toda capa revolvida em sangue, serão queimados, servindo de Páscoa ao fogo. Aí o versículo 6. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. No aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. As palavras foram ditas pelo profeta Isaías 7 séculos antes do nascimento de Cristo, 700 anos antes da vinda de Jesus neste mundo. Então vemos claramente que foi uma promessa feita por Deus, de que o menino, alguém iria nascer neste mundo, alguém viria para cumprir uma grandiosa obra necessária nas nossas vidas. O texto deixa claro sobre os atributos sobre esse menino: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Essa promessa foi feita e veremos que Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Estarei orando mais uma vez, agradecendo, porque nós servimos a Deus que faz promessas e as cumpre. Não Deus que faz promessas vazias e não as cumpre. Vamos orar em mais esse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, bendito seja o teu nome, porque o Senhor nos revelou, Pai, em tua palavra, o que já ia acontecer. Pessoas de milênios atrás já tinham a esperança verdadeira de que o Senhor fez promessas e as cumpriria. Nós não estávamos, as pessoas não estavam neste mundo por si só, mas tinham Deus que não só viu as suas aflições e seus pecados, mas fez algo por isso. Fez uma promessa grandiosa de enviar seu Filho a este mundo. Ó Pai, o Senhor é aquele que faz promessas e as cumpre. Nós não cremos num Deus mentiroso, nós cremos num Deus que cumpre tudo aquilo que promete. O Natal assim nos lembra, o nascimento de Jesus nos lembra dessa verdade. Te agradeço, Deus, pois temos esperança no Deus cumpridor de suas promessas. Em nome de Jesus. Amém. E agora, na segunda leitura, que todos vamos participar, veremos o cumprimento dessa promessa. Aqueles que podem, gostaria de pedir que se colocassem em pé no seu lugar. Agora, na página 3 aí do nosso folheto, também aqui na projeção, o texto lido será Lucas, capítulo 2. do versículo 8 ao 20, que é o cumprimento da promessa de Jesus nasceu. E você verá aí que os versículos pares, eu irei ler, e os ímpares, está em parênteses, no início, a igreja, a congregação vai ler. Então eu vou ficar com os pares e vocês terão os ímpares. E faremos então essa leitura desse texto que fala lá no cumprimento dessa grandiosa promessa. Lucas 2, do 8 ao 20. Lerei o 8 e vocês lerão o 9 e os ímpares até fecharmos essa leitura. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. A igreja? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança sem forro e faixas, e deitada em manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Todos os que ouviram se admiraram
das coisas referidas pelos pastores. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Podem se sentar. Vemos perfeitamente o cumprimento claro daquilo que Deus havia prometido, através não só de Isaías, que nós lemos, mas também através de muitos outros profetas, até mesmo antes de Isaías, a vinda de Jesus a esse mundo. Temos mais uma palavra de oração. Gostaria de pedir ao nosso irmão Vilmar que ore ao Senhor, agradecendo o fato de ser Deus que cumpre promessas. Você vai ouvir a oração dele, estar atento ao que irá dizer nessa oração em concordância com o que acabamos de ler. Oremos. Amém. E nesse momento, meus caros, teremos um momento de recolhimento de dízimos e ofertas. Nós, em gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem feito, e como vemos em Sua palavra, Ele nos chama a contribuirmos também com aquilo que Ele nos concede, porque tudo é dele. Nós cantaremos uma canção, oferta de amor. Aqueles que vieram preparados podem fazer o gasofilar seus dízimos e ofertas. Aqueles que também não vieram preparados, mas querem também, em gratidão ao Senhor, contribuírem, podem fazer uso nesse momento, vir na frente e depositar o seu dízimo e sua oferta. Amém. Gratidão ao Senhor por aquilo que Ele nos concede, por bens materiais.
Vamos orar também agradecendo por aquilo que foi recolhido. E também, nesse momento, estarei orando pedindo perdão pelos nossos pecados. O Natal, acima de tudo, é lembrarmos que Cristo nos foi dado para que sua vida e sua morte, nossos pecados possam ser perdoados. Isso exige uma resposta de nós, que é o arrependimento. Não podemos dar seguimento às nossas vidas sem estarmos arrependidos dos nossos pecados, porque nos custaram a vida do Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez, estar agradecendo pelas ofertas e dízimos e também pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus, bendito, grandioso Pai, tudo aquilo que temos e somos, ó Pai, é o Senhor que nos dá. Ó Deus, agradeço a Ti pela provisão diária, não ter deixado o pão necessário nos faltar. Também agradeço a Deus por aquilo, ó Pai, que só o Senhor pode nos conceder, o perdão dos pecados. O Senhor gera arrependimento em nós, nos convence dos nossos pecados. Não nos sentimos bem, ó Deus, aquilo que temos feito por a Tua palavra. Somos quebrados e levados ao arrependimento. Por isso estamos aqui pedindo perdão por aquilo, ó Pai, que fizemos nesses dias anteriores, ou até mesmo hoje. E não podemos, diante da vinda do Filho de Deus, não nos arrependermos dos nossos pecados. Agradecemos por esse perdão que nos é dado e que sabemos que foi por um preço tão alto a vida do Teu Filho, a vida dele e a vida dele neste mundo. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Seguiremos agora, meus caros, ao momento da cantata. Você esteja atento às canções cantadas, porque há o Evangelho nelas. A palavra de Deus sendo anunciada através de canções do nascimento do Filho de Deus. Peço aos irmãos, então, que vão participar, já se posicionem para esse momento. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo
propósito debaixo do céu. O tempo do Salvador chegou. O amor de Deus por nós foi tão grande que Ele enviou o seu único Filho amado para salvar a humanidade e nos dar a vida eterna para sempre a seu lado. Jesus nasceu. O amor, a paz e a justiça vieram junto com Ele naquela noite tão especial, a noite que Deus se encarnou e veio habitar entre nós. A promessa de muitos séculos antes, feitas por vários profetas de Deus, que o Messias viria para ser o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, se concretizou naquela noite. José e Maria chegaram da cidade de Belém e, enquanto estavam ali, chegou o momento do bebê nascer. A cidade estava cheia e não havia lugar para se abrigarem, e foram então para um estábulo. Mas isso aconteceu para cumprir mais uma profecia de Deus, que seria de Belém, uma pequena vila onde nasceria o grande rei. E foi nesse lugar humilde, no silêncio da noite, entre animais e no humilde coxo, que nasceu o bebê que mudaria o mundo. Sendo rico, se fez pobre. Jesus não era apenas um bebê, ele era o Filho de Deus enviado à terra. Deus nos deu o maior presente, o Salvador. O nascimento de Jesus foi uma grande notícia. O céu se iluminou e uma estrela brilhou muito forte, e uma multidão de anjos apareceu no céu louvando a Deus, dizendo: Glória a
Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ouço anjos a cantar,
homens guardando o rebanho, e eles foram surpreendidos pelos anjos, declarando e anunciando a grande notícia: nasceu o Rei, o Salvador do mundo. Se apressaram a ir até Belém e puderam ver o pequeno bebê. Que grande alegria invadiu seus corações naquele momento. Estavam diante do Redentor. Contaram para todos que encontraram pelo caminho o que tinham visto e ouvido, e louvavam a Deus. Nasceu Cristo, o Senhor. Algum tempo depois, uma estrela brilhante no céu guiou os sábios reis do Oriente, que foram seguindo sua luz até Belém, e chegaram onde estava Jesus, Maria e José. Sabiam que estava diante do grande Rei do Universo. Ajoelharam-se diante dele como sinal de adoração e lhe entregaram presentes valiosos: ouro, incenso e mirra. O ouro mostrava a realeza de Jesus, reconhecendo-o como Rei dos Reis, soberano e único. O incenso representava sua divindade, a sua qualidade de ser o supremo sacerdote perfeito, e a mirra simbolizava a humanidade de Jesus, prenunciando seu sofrimento e morte na cruz por todos os pecadores. Em cada aceno
vários nomes citados na Bíblia, um foi apresentado por Mateus em seu livro, no capítulo 1, versículo 23, onde ele escreveu que: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarás pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Existem duas grandes, poderosas e transformadoras verdades nesse nome. O primeiro é de que Jesus é Deus, e a segunda é de que Deus está conosco. Sem essas verdades, nada na vida faria sentido. Emanuel nos lembra quem Jesus é. Aponta para Jesus como o Senhor de tudo e de todos, e o Salvador de todo aquele que nele crê. Nos lembra que não é um Deus distante, mas o Deus conosco. Por amor a nós se encarnou, por amor não nos abandonou, por amor derramou o seu sangue, por amor nos atraiu e nos chama por nosso próprio nome. Somos seus filhos amados e está conosco sempre. Emanuel nos lembra a mensagem a ser proclamada, a verdadeira mensagem do Natal, que é o próprio Jesus, o Deus conosco, que decidiu eternamente estar conosco. Que neste Natal adoremos a Cristo como nosso único Salvador e Senhor absoluto, o Emanuel presente em todos os momentos de nossa vida. A Ele toda honra, glória para todos sempre. Amém. Veio trazer salvação.
Glória a Deus, não somente belas canções, cantadas de uma maneira bela, essas canções falam de algo real, promessas feitas por Deus que as cumpriu. Jesus enviou, Jesus foi enviado a este mundo para nos salvar. Meus caros, temos ainda um momento do nosso culto em que nós testemunharemos alguém entre nós que deu a fé em Cristo e que quer tornar isso público diante de todos os homens. Gostaria de chamar a nossa irmã Dalita aqui à frente, também chamar o diácono Tasso, que possa me auxiliar nesse momento. A palavra de Deus nos diz em Mateus 28, a ordenança de Jesus ir de pegar o Evangelho a toda a criatura. Aqueles que crerem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse momento nós testemunharemos algo que também será testemunhado pelos céus. Essa jovem, moradora de Martim Campo, professar a sua fé publicamente, unicamente na pessoa de Jesus. Eu peço que você que está presente esteja atento às perguntas que serão feitas a ela. Eu farei essas perguntas, ela há de responder, e você testemunhando esse momento em que ela, diante dos homens, professando sua fé em Cristo, será então batizada. Dalita, você crê em um único e verdadeiro Deus que existe em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Deus criador dos céus e da terra e que governa todas as coisas? Você crê nisso? Dalita, você reconhece que você foi concebido em pecado, que você nasceu em pecado, você, por sua natureza, você inteiramente incapaz, completamente incapaz de praticar o bem que Deus aprova, e que você precisa se arrepender diante de Deus, você pede perdão a Ele. Você confessa, Dalita, que a sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício realizado por Cristo na cruz, na eficácia da intercessão que Ele faz pela sua vida, dia e noite, e você tem as promessas dele, você confessa isso. Você confessa, Dalita, que o Senhor Jesus, sendo eterno Filho de Deus, movido por compaixão, Ele se fez Filho, vindo este mundo através da Virgem Maria, se tornou que é o nosso Redentor através da sua morte na cruz, e que Ele morreu e ressuscitou por terceiro dia, subiu aos céus que há de retornar. Você crê nesse Jesus? Você confessa também a sua necessidade de uma nova vida, lutar contra os seus pecados, de viver uma vida santa e agradável ao Senhor, procurar obedecer a Deus através da sua palavra? Você promete? Você promete também, como membro dessa igreja, se submeter ao governo, à disciplina dessa igreja, enquanto essa igreja estiver submissa à palavra de Deus? Você promete isso? Então, minha cara, diante dessas palavras testemunhadas por pessoas aqui, eu então, como ministro do Evangelho, diante das palavras que você as disse, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, cremos, ó Pai, que o Senhor resgatou, ó Pai, essa jovem. Cremos, ó Pai, que o Senhor estabeleceu para que nesse dia ela professasse a fé unicamente em Jesus, não em homens, mas no Senhor. Use-a, ó Pai, nessa igreja e em qualquer lugar que ela estiver, e que a igreja também seja bênção na vida dela. Ó
Deus, que ela seja bênção na sua família, entre os seus colegas de trabalho, qualquer lugar que ela estiver, para a glória do Senhor. Agradeço a Ti pela vida dela, que se me deu essa vida, que se me deu aos nossos pés hoje, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Gostaria de chamar alguns irmãos e irmãs que pudessem vir abraçar. Tem umas 10 pessoas aí no máximo para poder abraçar a nossa querida Thalita. Antes da mensagem, gostaria de chamar as crianças aqui para orarmos por elas, até 11 anos. Quem fez 12 aí vai ficar de fora dessa. Se agora é um adolescente, e aqui são crianças, até 11 anos, vem aqui, vamos orar. Vocês, a tia Carol, lá, Lorena também veio, vamos descer com vocês. Deixa eu aprender a palavra do Senhor, ali na sala, embaixo. Podem vir. Oremos então pela vida deles, até 11 anos, podem vir se tiver mais ainda. Senhor Deus, graças a Deus por esses pequenos que aqui estão, ser com eles nesse momento de contínuo da presa de aprendizagem da Tua Palavra. Ó Pai, seja a Sua Carol, todos que estavam ouvindo, Lorena, David, ó Deus, que a Tua Palavra também adentre nos corações delas. Ser conosco aqui também, fala as nossas almas, porque precisamos de Ti. Abençoe essas crianças em seus lares também, em nome de Jesus. Amém. Ó, sem correr, podem seguir aqui e seguir a tia Carol, a tia Lorena, a tia Deide. Os caras que estão com Bíblia ou com folheto, agora temos o momento da mensagem. Será uma mensagem breve. Será baseado em João 3, versículo 16. Também estará aqui na projeção, aqui à frente. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, nos casos, a palavra do Senhor, tanto na projeção, sua Bíblia no folheto. Diz assim, João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos falando de Natal, apesar de não ser o dia 25, mas separamos esse dia 7, para falarmos sobre isso. Natal, então, é claro que estamos falando da vinda de Jesus a este mundo. A vinda do Filho de Deus à nossa realidade. Devemos saber desde o início que a vida dele possui um propósito.
possui um plano, está seguindo um plano. Nós vimos no período do início do culto a promessa feita por um profeta, Isaías, o menino há de nascer. Vimos em Lucas o cumprimento desta promessa. Vemos claramente que o nascimento deste menino, que é Jesus, deixa claro que Deus conduz a história de maneira proposital. Deus se envolvendo todas as coisas em suas mãos, é a vinda de Jesus. O nascimento de um menino se deu em Belém, colocado em uma manjedoura. Não foi um acidente. Então, quando falamos de Natal, é claro que temos que remeter, acima de tudo, ao nascimento do Filho de Deus neste mundo, sendo um de nós. Nós estamos aqui, irmãos, meus caros, lendo a palavra de Deus em João capítulo 3, e essas palavras que nós lemos aqui em João capítulo 3, versículo 16, foram ditas pelo próprio Jesus. Essas palavras foram ditas em um momento que Jesus estava em um encontro com um grande líder entre os judeus chamado Nicodemos. Foi nesse encontro, está lá no início do capítulo 3, e Nicodemos procurando Jesus à noite. Claro que ele não queria ter a sua imagem arranhada, porque por estar no serviço com Jesus naquele momento, iria comprometer ele, que era um dos principais dos judeus. Mas ele foi ter com Jesus, reconhecendo que Jesus vinha da parte de Deus, fazendo milagres, mas não declarando que ele era filho de Deus. E Jesus, nesse encontro, nesse diálogo famoso, é nesse encontro que Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo. Aqueles que, somente os que nasceram de novo, é que podem ver o reino de Deus. E Jesus vai seguindo as suas palavras, as suas declarações da verdade, até que ele chega exatamente nesse versículo, nessa conversa que ele está tendo com Nicodemos. Mesmo ele sendo um dos mestres em Israel, ele não compreendia bem o agir de Deus de maneira espiritual. E assim, tendo esse pano de fundo nas nossas mentes, esse diálogo que Jesus estava tendo, nessa conversa com um dos principais líderes dos judeus, chamado Nicodemos, é que nós vemos o versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse versículo nós vamos meditar, que ele fala da vinda de Jesus neste mundo, o fato do Pai e o Filho e o Espírito estarem envolvidos nessa vinda dele à nossa realidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O versículo deixa claro, meus caros, que a motivação pela qual Deus fez o que fez, o motor, aquilo que fez a motivação maior daquilo que Deus fez o que fez. O texto deixa claro que essa motivação não foi a obrigação, mas, acima de tudo, o amor. Porque Deus amou o mundo e fez isso de tal maneira que enviou o seu Filho a este mundo. Não foi por obrigação, não foi por reconhecimento. Eles são bons neles mesmos, então eu tenho que fazer alguma coisa. Não. O envio de Cristo nesse mundo, nascimento, a motivação foi por amor. E o texto deixa claro que ele nos amou, irmãos, de tal maneira que nesse amor, que a Bíblia deixa claro que Deus sempre põe a mão na massa, não apenas um sentimento vazio. Eu amo aquelas pessoas do mundo, mas eu posso fazer algo, mas não farei. Não é apenas sentimentos vazios, mas ações concretas. O amor bíblico é sempre estabelecido dessa forma. Não apenas afeições e sentimentalismo vazio, mas ações concretas. A vinda de Jesus neste mundo é algo que Deus estava envolvido, motivado por amor. Não por obrigação, não por qualquer outra coisa, a não ser o próprio amor. Deus, motivado por amor, fez algo por nós. Então já nos está informando duas coisas. A pessoa de Deus, movido por amor, fez algo.
e fez algo pelas vidas dos homens espalhados pelo mundo todo, que é nos dar seu Filho. Estamos aqui falando do Natal, do nascimento do Filho prometido, aquele que se encarnou, segunda pessoa da Trindade, se tornou um de nós, carne e osso, teve sede e fome, sentiu dores como todos nós. A vida dele neste mundo, meus caros, se deu o nascimento como qualquer um de nós. 9 meses se passaram, Maria teve as dores de parto, não teve nada diferente do que qualquer um de nós, porque ele realmente tinha que cumprir, sendo um de nós, a lei de Deus. Jesus não queimou etapas, mesmo sendo Deus, ele passou todo o processo que eu e você passamos, para realmente nos substituir, para que pudéssemos dar a vida, que é o que nós vamos ver nesse texto. Quando nós vemos que Deus nos deu o Filho dele a este mundo, fica claro que a vida de Jesus não se deu por acidente. Não foi ao acaso que Jesus chegou a esse mundo. Jesus não tropeçou no céu e caiu nessa terra e disse: estou aqui já, vou fazer o quê? Como é que dá para fazer? Não, nós vimos desde o início desse culto que ele havia já sido prometido. Não só por Isaías, profeta Isaías, mas por Moisés, por Miqueias, por tantos profetas da antiga aliança, mostrando claramente esse anúncio, esse plano de Deus ao longo dos milênios. Não foi o nascimento de Cristo um acidente, algo sem propósito, muito pelo contrário, algo já estabelecido nas Escrituras, de maneira que isso nos dá segurança, irmãos. Deus não improvisa na nossa salvação. Deus não faz remendos na nossa salvação. Não amarra ali com arame, vamos ver o que dá, vai vendo a humanidade do jeito que dá. Não, Ele realmente está comprometido em agir para mudar a nossa realidade. Sem um filho de Jesus, estaria eternamente comprometido. Jesus nos foi dado. Jesus foi dado ao mundo e foi dado com um propósito. E esse propósito somos nós que estabelecemos. Jesus não é você que define o que Jesus será para mim. Jesus para mim é isso. Não, a própria palavra diz, vai dizer claro que Ele foi dado a este mundo para que diante daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é, nós pudéssemos percebermos quem nós somos e crer. Jesus tinha uma missão a cumprir. Foi dado a este mundo com propósito. Assim não somos não sou eu e você que vamos preencher aquilo que Jesus há de ser nas nossas vidas. Porque Deus está atendendo a maior necessidade de cada uma das nossas vidas. Nos ligar novamente ao Pai. Nos perdoar os nossos pecados. A vida de Jesus neste mundo possui um alvo. O texto deixa claro, porque Deus amou o mundo e fez isso de tal maneira, com tal intensidade, movido por amor, e se amou com tal profundidade, que Ele deu seu Filho neste mundo. Com qual objetivo? Para que todo aquele. E aqui, quando ele deixa o texto claro, que todo aquele, isso se desprende de qualquer nação, de qualquer condição financeira, de seja homem, mulher, jovem, criança, idoso, qualquer que seja a realidade dessas pessoas espalhadas pelo mundo. E todo aquele, seja quem for, em qualquer condição que estiver, em qualquer nação, todo aquele que nele crê. E o crer aqui é bem claro, não só aqueles que praticam boas obras, não só aqueles que ajudam as outras pessoas, porque não se dá salvação pelas obras, mas unicamente pelo crer em Cristo. O Natal nos lembra exatamente isso, que algo foi feito por Deus. Quando vemos tanta maldade no mundo e perguntamos: Deus existe? Se Ele existe, Ele está certo ou está acontecendo ao nosso redor. Porque não é possível que um Deus todo
Todo-Poderoso, diante de tudo que está acontecendo, não tenha feito algo. Mas a palavra derruba essa argumentação. Porque Deus fez sim, e fez movido por amor. E o amor de tal profundidade, Ele se comprometeu em si mesmo, na pessoa do seu Filho, enviando, para que na vida dele, na sua morte, aqueles que estiverem em qualquer condição, de qualquer realidade, crendo nele, não praticando, não através do seu próprio currículo, mas crendo na obra deste Filho, enviado a este mundo, pudesse receber uma vida que só Ele pode dar, que é a vida eterna. A vida de Jesus é este mundo, o nascimento dele possui propósitos para atender a necessidade que todos nós temos, mas temos nossos pecados perdoados. Deixa claro, quando o anjo fala com Maria, ele há de salvar o seu povo dos pecados deles. Não é um inimigo externo, mas um inimigo que está dentro de todos nós, que é o nosso próprio pecado. Jesus veio para viver a nossa vida e morrer a nossa morte, para que através desse ato que só Ele poderia fazer, pudesse haver redenção para as nossas vidas. A manjedoura e a cruz estão ligados. Jesus não permaneceria na manjedoura para sempre. O caminho dele estava direcionado unicamente para a cruz, porque seria na cruz que estaria a redenção dos pecados. O Natal nos lembra que Jesus vindo a este mundo, nos lembra a condição que nós não podemos nos salvar. É necessário que alguém dado acima de nós venha e nos conceda aquilo que só um Deus poderoso e eterno pode conceder, que é a vida eterna. O Natal nos lembra que nós em nós mesmos não podemos nos salvar. Todas as propostas que apareceram ao longo das eras, propondo que se o homem agir dessa forma, ele mesmo conseguirá entrar um novo momento de paz e de fim dos problemas. Isso jamais aconteceu. Mas o que ocorreu há 2000 anos, alguém vindo de fora para a nossa realidade, se fez um de nós, sentiu as nossas dores, fome. Os evangelhos relatam isso. Nasceu de um período normal, uma gestação normal, cresceu, não pulou etapas, não foi algo falso, uma representação apenas, mas ele verdadeiramente foi dado a esse mundo para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. O anjo havia dito isso a Maria: Ele salvará o povo dos pecados deles. Não podemos ficar sem falar dos pecados, porque o texto diz claramente: para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que se fala de perecer? Porque já está exatamente o preço do pecado. Deus, motivado por amor, para atender a nossa necessidade, envia seu Filho para que na sua vida e na sua morte, todos aqueles em qualquer realidade que estiverem, brancos, negros, ricos e pobres, indígenas, quem quer que for, direcionando seu olhar para Cristo, não perecerão. Estamos falando dos pecados. A manjedoura e a cruz estão ligados. O lugar onde Cristo nasceu, o lugar onde derramou sua vida, não podem ser separados. Você não pode olhar para o menino da manjedoura e esquecer que ele deu a sua vida na cruz. É a mesma pessoa. E ele não caiu na cruz por acidente. Não foi uma surpresa para ele, porque ao longo de sua vida diz: é preciso que eu padeça na mão das pessoas, que eu morra. Isso é necessário, tem que acontecer. O nascimento de Cristo não pode ser desligado da sua morte. E a sua morte foi para o pagamento dos nossos pecados. Quão importante é nós entendermos que a vinda dele
é para que aquele que nele crer não pereça. Porque o perecer é a cobrança, é o salário dos nossos pecados. Todo aquele que acaba, ao receber essa informação, que Deus fez algo em relação a nós, mas rejeita, ele continuará nesse perecer. Porque Deus fez algo. E quão importante é que você tenha uma resposta diante do algo que Ele fez. Por isso, meu caro, deixa essa pergunta. Diante daquilo que Deus fez, qual a resposta que você dá ao nascimento que não pode ser desconectado da cruz? Não contempla um menino bonitinho na manjedoura, inofensivo, porque ele veio para mudar vidas de todo aquele que crê nele. Por isso, não saia daqui deste momento sem ter uma posição sobre quem Cristo é na sua vida. Não saia daqui sem ter uma posição sobre quem Cristo é. Apenas um personagem da história, ou realmente o Filho de Deus, a quem eu creio e unicamente nele. A esses Deus promete não apenas estar livre dos problemas desse mundo, mas estar ligado novamente a Deus, ter seus pecados perdoados e vida eterna. Somente o Deus eterno, todo-poderoso, pode fazer promessas como essas. Ninguém pode fazer essas promessas com essa abrangência, com essa extensão de dar vida e vida eterna a quem quer que seja, apenas crendo na obra do Filho dele. Muitos outros exigem ações, você tem que fazer isso, isso, talvez, quem sabe, você te salva lá. Vamos ver o que dá para fazer. Não. Creia. Ele fez todo o necessário. O menino que veio para que pudéssemos ser. Muito mais, encerrando esse momento, muito mais do que apenas pensar no nascimento de Jesus na minha casa. A sua resposta ao Natal, ao nascimento de Jesus, a encarnação, a vinda do Filho de Deus neste mundo. Qual a sua resposta ao menino nascido que derrama sua vida na cruz, que derrama sua alma para morrer pelos nossos pecados? Deus amou este mundo de tal maneira que Ele fez algo. Ele entrou nesse processo na vida através de seu Filho. Ele deu seu Filho a este mundo para que todo que nele crê, não pelas suas obras, mas por crer nele, tenha, não pereça, e além de não perecer, tenha a vida eterna. Qual a sua resposta ao nascimento do Filho de Deus? Vamos orar nesse momento, finalizando essa mensagem. Essas canções belas que nós cantamos essa noite falam de um único Jesus, nascido e enviado neste mundo para salvar todo aquele que nele crê. Deus grandioso, graças dou-te por esse momento em que lida a tua palavra, nossos corações foram iluminados, ó Deus, pela verdade, direcionados a crermos naquilo que o Senhor fez. O Senhor não foi, ó Pai, não permaneceu inerte à nossa condição, à nossa miséria espiritual, aos nossos pecados, mas o Senhor, movido por amor, nos deu o seu Filho. E esse dar desse Filho, nesse mundo, a todos nós, ó Deus, foi para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e não perecêssemos, e além disso tivéssemos vida eterna. Abençoe a cada um que aqui está. Aqueles que ainda, Pai, não tenham tido esse posicionamento sobre a pessoa de Jesus, ó Deus, que saibam aqui, ó Deus, refletindo sobre isso, e que possam, Pai, no tempo do Senhor, manifestarem, demonstrarem a fé unicamente no Senhor Jesus.
Ó Pai, seja abençoando aqueles que já servem ao Senhor e permaneçam firmes, ó Deus, no teu caminho. E abençoe, Pai, para que neste Natal, nesses dias que se aproximam até o dia, ó Pai, celebramos o Natal, possamos refletir nessa grandiosa verdade, que Deus nos amou, movido por amor, o seu Filho veio para morrer por nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos colocar de pé, adorar ao Senhor. Se você nessa noite gostaria de um coração renovado, adore ao Senhor conosco, porque Ele veio ao mundo para nos dar a salvação. Que Ele possa entrar no seu coração e fazer morada. Peça ao Senhor Jesus que nessa noite você seja renovado, que você saia daqui diferente como entrou. Amém? Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Obrigado por cada irmão que apareceu aqui nessa noite. Não é em vão cada pessoa que está aqui. Não é em vão essa palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Anderson. Nós te adoramos nessa noite. Renova o nosso coração, Senhor. Nós te agradecemos por cada um que está aqui nessa noite. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não fizemos nada para homens. Não fizemos nada para ninguém que está aqui. Nós adoramos essa noite o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que breve dia
conosco adorando. E eu adorarei junto com os meus irmãos eternamente, dizendo: Santo, 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 Santo. Espero de estar com os meus irmãos que estão aqui, adorando o nosso eterno Deus, que enviou teu único Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pode se sentar? Não. Não. Vou ficar em pé. Eu estarei orando finalizando, declarando a bênção. Você vai se sentar para os agradecimentos que eu preciso fazer, né? E também avisos que eu gostaria de passar a todos. Oremos. Deus, esse momento, Pai, esse culto direcionado ao Senhor está se fundando. Essa tua palavra permaneça aqui nos corações, queimando, ó Pai, nos corações, gerando mudança nestas vidas, ó Pai, nas nossas vidas. Abençoe a semana de todos, conceda graça, sabedoria, aqueles que precisam tomar decisões, ó Pai, ao longo dessa semana. E que nos voltemos mais e mais em conhecer ao Senhor. Recebamos a bênção, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai e as ternas consolações do Espírito de Deus sejam com todo o povo do Senhor aqui reunido, e todo o povo do Senhor sobre essa terra, por sempre. Amém e amém. Pode sentar, meu caro. Quero aproveitar esse momento, agradecer a todos aqueles que estão presentes, que nos visitam, pessoas que são de outras igrejas, pessoas que não são frequentes em outras igrejas. Agradeço você, visitante, agradeço as autoridades que estão entre nós, reconheço o prefeito que está entre nós, a Vera, Lúcia, né? Se há mais alguém que eu ainda não conheço, Deus abençoe. Estamos sempre orando pelas autoridades, como a Bíblia nos diz. E você que veio aí a convite de alguém da igreja, ouviu na internet, você também, meu caro, sinta-se à vontade. Ao final daqui, estão todos convidados a descerem, né? A falar, só um pouquinho. Vou convidar vocês a descerem, a gerar uma confraternização ali, um salgadinho, um refrigerante, que nós preparamos para todos que estão aí presentes. Mas que acima de tudo, seja a palavra de Deus a permanecer no seu coração nessa noite. Quero agradecer o pessoal do coral, aos ensaios cansativos, né? A Carol, que dedicou a estar à frente nesse momento, e que Deus seja abençoando a vida de todos vocês. Chegou o grande dia e foi feito tudo com muita beleza para a glória do Senhor. Vou passar a palavra para a nossa irmã Marili, que quer falar um momento. Boa noite a todos. Eu vou só, confirmando aquilo que o pastor já disse, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, registrando as autoridades presentes, o nosso prefeito, a nossa presidente da Câmara, representantes de outras igrejas que estão aqui conosco, amigos que atenderam o nosso convite, e agradecer de uma forma muito especial a Carol, porque no começo do ano nós estávamos programando o que iríamos fazer no Natal, porque sempre fizemos cantatas aqui, musicais aqui na igreja com crianças ou jovens. E ela falou: não, esse ano nós vamos juntar as mulheres da igreja. Então foi uma bênção. Elas estão ensaiando desde o mês de setembro, então eu agradeço de coração a cada uma das minhas queridas irmãs aqui da igreja, que saíam de casa nas terças-feiras, com chuva, com calor, para poder hoje estarmos aqui reunidos para louvar e agradecer o nosso único Senhor e Salvador Jesus. E que todas essas mensagens que foram cantadas, a mensagem do pastor, que com certeza foi o Espírito Santo de Deus que colocou no coração dele, possam estar permanecendo no coração de cada um de vocês, porque somente o nosso Senhor Jesus é Salvador e Rei. Somente a Ele nós devemos dar toda a honra e toda a glória, e que Ele seja, neste ano de 2026,
26. Aquela luz verdadeira a guiar a vida de cada um de vocês que aqui estão e as famílias aqui representadas. Nós desejamos de coração que o Natal de todos vocês seja um Natal de Jesus. Fazemos festas, confraternizações, mas nós não podemos esquecer que o único que é digno de toda honra, toda glória e louvor é o nosso Senhor Jesus. E que em 2026 esse Senhor Jesus possa estar guiando os passos e a vida de cada um de vocês. Nosso muito obrigado, Carol, todas as minhas irmãs, irmãos da adoração, que hoje nós pudemos prestar esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Que muitas vezes, no meio do percurso, não vai dar certo, está cansada, algumas adoeceram, algumas perderam vozes, e foi assim, cheio de altos e baixos. Mas quando o Senhor está à nossa frente, a resposta vem da melhor maneira possível. E foi isso que nós vimos aqui hoje escutando. Então, muito obrigada a todos vocês e que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a vida de cada um. Amém. Então, encerrado esse momento, convido a todos que antes de descermos possam cumprimentar, possamos juntos cumprimentar uns aos outros e nos momentos de comunhão. Só um minuto. Isso foi do meu coração, né? E assim, quando o pastor falou, eu vou para Abaeté, eu sempre falava assim, eu vou aposentar em Abaeté, você lembra, né? Vou comprar a casinha lá em Abaeté e vou aposentar em Abaeté. Então surgiu a oportunidade de vir, porque tinha que vir o pastor. E assim, Deus sabe todas as coisas, é o desejo do meu coração. Eu não estou aqui aposentada, eu estou aqui com 40 anos, servindo a Cristo, servindo a Cristo na minha escola, porque o dom que Ele me deu foi de pôr o menino na cadeira, sentadinho, olhando, ou de falar assim para a professora assim, o que você precisa? Ou de atormentar a secretaria, né, Ana? Mas eu estou aqui feliz. Até minha avó, Isabel de Oliveira, que me trouxe para cá. E eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor, porque eu estou onde Ele quis me colocar. Mas Ele ouve minha oração. E eu tenho orgulho de dizer, minha avó era abaetéense, estou aqui pregando o Evangelho para os abaetéenses. E as minhas amigas de trabalho que estão aqui, que o Senhor abençoe onde vocês estiverem, as minhas amigas da saúde, e todas aquelas irmãs que estão comigo, compartilham comigo da mesma comunhão, que vieram visitar, aos amigos do mar, estejam sempre, assim, pensem que assim, ó, o pastor é esse jeitão caladão e a Carol é esse jeito explosivo, mas eu sou doce. E nós estamos aqui para dizer que nós amamos. Aperte a mão de quem está do seu lado, um abraço e estão todos convidados a descer ao salão. Deus abençoe a cada um.